Estou retomando. Pois bem, então tivemos os primeiros 2 encontros resultaram em 2 aulas cada uma, como eu estou gravando, uma até o intervalo e uma segunda depois do intervalo, né? Então vamos agora para a nossa 5ª aula. No arquivo do estudo de Apocalipse capítulo 1 que eu mandei para vocês, estamos na página 3. Quem está com o livro nas mãos, estamos na página 29. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Bem, então eu coloquei até um comentário aí para vocês na folha. Que também está no livro, que eu comento. O termo eis é tradução do grego isu, que significa observe atentamente. É uma mensagem que invoca a vigilância do cristão. Então, quando diz, eis que vem com as nuvens, então, olha, observa atentamente essa profecia. Bom, para você poder entender também o que significa essa expressão, eis que vem com as nuvens. As igrejas evangélicas, elas pregam que existe um encontro de Jesus com Israel, que ocorre no final da grande tribulação. Okay? Essa vinda dele com as nuvens, essa expressão normalmente é usada para essa vinda dele para salvar Israel do anticristo no fim da grande tribulação. Quando fala do arrebatamento, nós vamos para encontrar com ele. Vamos encontrar com ele nos ares, disse o apóstolo Paulo. Tá bom? Mas existe uma vinda dele que ele aparece para todas as pessoas, então ele aparece entre as nuvens. Eu tenho até que lembrar vocês aqui que foi interessante, porque eu pedi a inteligência artificial para desenhar a volta de Jesus e ela, vocês viram naquele desenho lá, ficou bonito. Ela fez o Rio de Janeiro, né, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara e Jesus voltando. Falei, ficou bonito. Então, ok? Pois bem, então esse versículo está falando dessa vinda de Jesus no fim da grande tribulação. E porque fica claro, diz o seguinte, até os mesmos que o traspassaram. Ou seja, destacando Israel na história, porque aqueles que o traspassaram, no caso, foram quem? Foram os judeus. Existe sempre aquele debate se o judeu, se eles mataram Jesus. Sim, foram eles que mataram. Isso não significa que eles devam ser perseguidos hoje, né? Mas a conscientização de que eles erraram a interpretação das profecias do Antigo Testamento e mataram o Messias, isso está claro nas escrituras do Novo Testamento, e também o Antigo Testamento tinha profetizado que viria uma traição de Judá, né? Tá, ok? Então, aqui quando diz que os que o traspassaram, está falando dos judeus, é claro. Então, esse é um momento no fim da grande tribulação, quando a igreja já não estará mais na terra. O Apocalipse ele não fala muito sobre o arrebatamento, nós veremos isso. O Apocalipse ele não fala muito. O tema arrebatamento acho que foi mais tratado pelo apóstolo Paulo até do que no próprio Apocalipse. Mas o momento em que, no entender dos evangélicos, ocorre o arrebatamento no Apocalipse é do capítulo 3 para o capítulo 4. Nós veremos isso. Nós estamos estudando o capítulo 1. Mas estou antecipando para vocês. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ocorre na interpretação dos evangélicos, na interpretação da Assembleia de Deus, vamos assim dizer, o arrebatamento. Até simbolizado no arrebatamento de João. João é arrebatado, tá ok? E a partir do capítulo 4 começa uma série de revelações dos selos e que vai culminar na grande tribulação. Tá ok? Pois bem, prosseguindo, eu coloquei o número 1.7.2, todo olho verá. Então,
além de dizer que aqueles que o transpassaram, está dito que todo olho verá. E no arrebatamento da igreja, só os salvos verão Jesus. O arrebatamento da igreja foi criado um nome, arrebatamento secreto. Esse foi aquela história que eu conto para vocês. Os protestantes e os católicos existe até algo de natural, mas eles vão dando nomes na história. Os historiadores têm que fazer isso. Em determinado momento, eles encontram um evento, eles têm que dar um nome na história. Tá bom? Então eles começaram a chamar de arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto. Mas não é de todo errado, não. Porque foi uma maneira que eles acharam de descrever o que nós pensamos, que o arrebatamento, os ímpios, eles não veem Jesus. Só aqueles que participam do arrebatamento é que eles veem Jesus. Tá bom? É isso que nós acreditamos. Então, de uma certa forma, é arrebatamento secreto. Mas é interessante que essa mensagem praticamente não surgiu no meio anabatista, surgiu mais em outros grupos, descrevendo os anabatistas. Tá bom? Então, todo olho verá. No fim da grande tribulação, quando Jesus aparece para salvar Israel, essa aparição é que todo olho verá. Então, é exatamente o que o Apocalipse está falando aqui, ou seja, é o fim da grande tribulação. E o versículo 4, o versículo 7 ainda, a quarta parte, 1.7.4, todas as tribos da terra lamentarão. Bom, por que todas as tribos da terra lamentarão? Isso está, quem está com o livro, na página 30, né? Porque, pela profecia, todas as tribos da terra, ou seja, todas as nações, todos os povos, estarão unidos ao anticristo e contra Israel. Estarão unidas ao anticristo e contra Israel. Hoje existe uma particularidade, né, que podemos dizer que só Israel e a igreja têm. Israel é o único dos países chamados democráticos, aquele país que ele diz o seguinte: tem um Deus que reina sobre nós, nós não somos um Estado laico. Não? E nós sabemos que muito provavelmente o anticristo ele vai querer, vamos dizer, acabar com isso, ou então fazer com que, como ele quer fazer hoje, que a maçonaria faz, né? Colocar um outro Deus acima de todos os deuses. É isso que a maçonaria faz. Por que nós não aceitamos a maçonaria de jeito nenhum, além de todo o ocultismo, tudo? Mas, principalmente, começa pelo ponto essencial. Ela diz que você, cristão, ela reconhece o teu Deus, o Deus da Bíblia. Só que o teu Deus está abaixo do Deus dela, que é chamado de Abaddon, né? Que é o nome de Satanás no Apocalipse. Tá bom? Então, todos eles estarão acreditando no anticristo, e essa deve ser uma das questões que deve, vamos dizer, estar em foco, né? Olha, você tem que se declarar um Estado laico, não ser mais um Estado religioso. O dia que Israel fizer isso, Israel ele está, vamos dizer, traindo a Deus, né? Não pode. Pela profecia, se ele acredita na profecia, ele tem sempre que se declarar um Estado teocrático. Nós temos um Deus que reina sobre nós. Então, essa é uma questão que vocês têm que estar atentos nessas questões apocalípticas que estão acontecendo agora. Porque é claro que o anticristo ele vai estar trazendo temas para serem discutidos, né, e tentar negar determinados temas da Bíblia que nós temos que estar atento, porque, como João disse, o espírito do anticristo já está há muito tempo no mundo, né? Pois bem, prosseguindo então na nossa leitura, agora vamos ao versículo 8. Na folha que eu passei para vocês com o resumo, está na página 4. Quem está com o livro está na página 30. Bom, versículo 8
Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, Jesus se apresenta com uma série de nomes aqui, alfa e ômega. Vocês sabem que significa a primeira e a última letra do alfabeto grego, e significa princípio e fim. É claro que Jesus Cristo está se declarando como Deus eterno também. Ele é homem, mas ele também é Deus eterno. Se ele é o princípio, né? Se ele principiou tudo, então ele mesmo não tem princípio, ele tem que ser eterno. Ok? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se ele fosse falar isso em hebraico, era muito comum, tinha o alfabeto hebraico, a primeira e a última letra é a letra Aleph e a letra Tav. É interessante que essas letras elas aparecem diversas vezes no Antigo Testamento. Quando coloca lá, no princípio criou Elohim, aí depois vinham as letras Aleph e Tav, que seria o mesmo que Alfa e Ômega. Irineu de Lyon, um intérprete da Bíblia ali do ano 200, próximo ainda dos apóstolos, ele foi discípulo de João, então um homem conhecido, ele interpretou que aquele Aleph e Tav ali, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, era uma indicação de Jesus Cristo, o que no Novo Testamento vai ser chamado de Alfa e Ômega. É o que esse versículo aqui diz, tá ok? Bom, para vocês poderem ver o significado, eu deixei aí para vocês 2 versículos. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 e 6. Abra aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui como está na minha Bíblia, na versão corrigida, e ao mesmo tempo eu vou fazer uma indicação para vocês. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 diz assim, ó, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal. Aí tem que ver como está na sua tradução. No hebraico, a palavra hebraico é essa letra Tav. Se escreve Tav. Ou seja, marca com o fim. É a última letra do alfabeto hebraico. Seria como dizer, marque ele com um ômega. Tá bom? Então marque ele com um sinal, Tav. As testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O versículo 6. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, ou seja, o Tav, que equivaleria ao ômega, como eu falei para vocês, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Bom, eu separei esse texto aqui porque esse versículo ele está falando de um sinal para proteger alguns num determinado momento, né? Mas como que esse sinal ele era utilizado? A última letra do alfabeto era utilizada então como uma simbologia do fim, tá ok? E a primeira do começo. Então, ele é o começo e o fim, ou seja, ele é o Deus eterno, tá bom? E também como Todo-Poderoso. É o número 1.8.2 que eu coloquei aí para vocês. Vocês sabem que, historicamente, os judeus eles não gostavam do reconhecimento do Messias como sendo Deus. Para eles, o Messias não seria Deus. Para eles, o Messias não seria gerado de uma forma milagrosa, tá bom? Deus vir e gerar um filho no ventre de uma mulher. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam em um Messias, um homem que viria, reinaria e os descendentes dele governariam para sempre. Até hoje, na verdade, os judeus acreditam assim. O maior intérprete da história do judaísmo,
Um homem chamado Maimônides, ele interpretava assim. E é talvez o maior influenciador dos estudos judaicos hoje. Então ele dizia que o Messias, quando viesse, ele morreria, mas seus filhos governariam depois dele. E seria uma geração que não seria interrompida nunca, a geração do Messias. Tá, ok? Não seria interrompida nunca. Mas isso acaba se confrontando, claro, com a nossa doutrina bíblica, né? Não, porque nós sabemos que eles erraram na interpretação do Messias, porque a profecia do Antigo Testamento já indicava que o Messias teria que nascer de uma forma sobrenatural. Não pode ser um homem, não pode ser um homem comum. Tinha que ser sobrenatural para um homem, para que ele fosse gerado à semelhança de Adão, para ele poder ser o Cordeiro de Deus. Ou seja, um cordeiro puro. Essa era a mensagem do Antigo Testamento. E também tinha que ser sobrenatural, por quê? Porque o próprio Deus disse para Adão e Eva que esse Salvador, ele seria a semente da mulher. Pode perguntar como é que o israelita deve interpretar. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. Se ele é a semente da mulher, significa que tem que ser sobrenatural, não tem participação do homem. Porque a própria ciência fala até hoje, os antigos diziam, né, que a semente da vida está no homem. Mas Deus disse, não, o Salvador que vai pisar a cabeça da serpente, ele é a semente da mulher. Se ele é a semente da mulher, tinha que ser de forma sobrenatural. Mas os judeus erraram na interpretação no passado e estão errando até hoje. A razão, eu sempre falo para vocês, os intérpretes dos dias do Novo Testamento não eram confiáveis. Estava lá, quem dominava a religião eram os saduceus, um grupo que não acreditava na integridade das escrituras do Antigo Testamento. Para eles, o profeta Isaías não era um texto inspirado. Então, isso era um erro grave. Então, isso mostra que a possibilidade daqueles homens terem errado na interpretação era muito grande. Eu digo que era de 100%, né? A forma como eles estavam, infelizmente, vivendo a religião. Ok? Pois bem, aí eu coloquei até o significado da palavra todo-poderoso. Coloquei Gênesis capítulo 17, versículo 1, para a gente poder ler. Abra aí a sua Bíblia. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O termo utilizado aqui em grego, até comento aí, é importante observar que o texto grego diz Kyrios Theos, logo, Senhor Deus. A versão corrigida de forma inexplicável omite o fato de Jesus se apresentar como Senhor Deus. E algumas traduções, elas corrigiram esse problema. Elas corrigiram esse problema. Mas, infelizmente, a versão corrigida tirou Deus. Na verdade, está escrito Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Dizendo que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Bom, prosseguindo agora o capítulo 2 de João, o capítulo 2 aí do material didático, o arrebatamento de João. Está na página 32 do livro. Então, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, eu, João, vosso irmão, e companheiro de tribulação do reino e da paciência em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, até para identificar, vocês vão ter algumas interpretações que vocês vão ter que entender mais ou menos a data que está ocorrendo. Então, a prisão de João ocorre perto do ano 89, do ano 90. Porque nesse período
tinha um imperador que ele era um religioso fanático, Domiciano. E ele começou uma perseguição, eu digo, pior do que a de Nero, porque a de Nero era uma coisa inventada, louca, né? Mas essa perseguição de Domiciano, eles começam a dizer que os cristãos eram os responsáveis pelas catástrofes do Império Romano. Na perseguição de Nero, que aconteceu, lembrando, ano 90, a perseguição de Nero foi cerca de 25 anos antes, do ano 64 ao ano 68. Tá bom? Então, agora, Domiciano, a acusação é diferente. A acusação é que os cristãos eles eram os responsáveis pelas derrotas nas guerras para os bárbaros, pelas doenças, por um vulcão que explodia, um terremoto que acontecia, porque eles diziam que aquilo eram os deuses que estavam aborrecidos com os cristãos, porque os cristãos diziam que esses deuses não existiam. E isso é verdade, os cristãos falavam isso. Bom, então, essa religião pagã é que induziu os imperadores, e no caso Domiciano, a fazer essa perseguição. Então, João, ele chegou a ser preso na ilha de Patmos, e segundo a história, ele teria sido solto. Ele teria morrido fora da ilha, tá ok? Porque a perseguição vai até 96 depois de Cristo, e ele ainda estava vivo nessa época. Tá bom? Então, a ilha de Patmos era uma ilha que eles usavam para pegar algum preso político, alguma pessoa, e ficar lá naquela ilha isolada, praticamente não tinha como a pessoa fugir de lá. Okay? E ele estava preso, o item 1.9.3 eu comento aí com vocês, ele estava preso por causa da palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Qual era a acusação? A acusação era essa: o Império Romano teve uma enfermidade ou perdeu uma guerra, a culpa de tudo isso é dos cristãos. E alguns eles acusavam os cristãos até de serem ateus, porque eles diziam, olha, na verdade, eles não creem em Deus nenhum, porque ele não tem uma estátua. Para eles, para ter uma adoração, tinha que ter uma estátua. Então, alguns acusavam os cristãos até de serem ateus. E eles, então, acusavam os cristãos de serem os responsáveis pelos problemas que estavam acontecendo com o Império. Por que isso? Porque aquela religião pagã, ela defendia isso, que os deuses eles determinavam a vitória e a derrota. E como os deuses estavam aborrecidos, então os deuses estavam determinando derrota. Tem escrito de sacerdotes falando o seguinte, olha, os deuses não querem nem responder. Nós cortamos animais, matamos animais, mas os deuses não querem responder. Mas por que não? Por causa desses cristãos que ficam dizendo que os deuses não existem. E aí o imperador, então, tinha que fazer o seguinte, até pessoas que às vezes faziam parte do Senado, teve autoridades morrendo. Então, teve autoridades morrendo. E João, ele então foi exilado nessa ilha por causa da palavra de Deus, por causa dessa pregação. Tá bom? Pois bem, o versículo 10 vai ser o número 1.10.1, fui arrebatado. Diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Meus irmãos, o que é o arrebatamento do espírito? O arrebatamento do espírito, quando o espírito sai do corpo do homem. Nós acreditamos que espírito e alma são inseparáveis. Então, Deus tira o espírito do homem para revelar alguma coisa a ele. Então, ele recebeu um arrebatamento do espírito, que é semelhante ao que Ezequiel recebeu, né, no Antigo Testamento. Por isso eu coloquei aí Ezequiel 37, versículo 1, que diz o seguinte, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tá bom? E o apóstolo Paulo, coloquei também em Atos 22, 17, que ele diz o seguinte, olha, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então, esse arrebatamento
Ele pode acontecer hoje? Pode. Eu, quando jovem, eu vi pessoas, mais de um caso de pessoas que participaram, sofreram um arrebatamento, tá bom? Um arrebatamento do espírito. Então, é um arrebatamento que o espírito e a alma, já que nós acreditamos que eles são inseparáveis, eles são tirados, mas Deus, ele mantém a pessoa viva, porque sem o espírito, sem a alma, o corpo morre. Tá ok? Bom, o versículo também diz que isso aconteceu no dia do Senhor. Então, observe, nós não guardamos o domingo como os judeus guardam o sábado. Então, os judeus, vamos dizer, a aliança deles é diferente, tá ok? Mas o domingo ele passou a ser especial para a igreja. Por quê? Porque pela profecia as primícias acontecem sempre no domingo. Então Jesus ressuscitou no domingo. No domingo seguinte ele apareceu para os apóstolos, e depois ele também no domingo derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E também ele aparece para João no domingo. E no livro de Atos nós encontramos a igreja se reunindo, né, aos domingos. Passou a ser um dia especial, apesar de para a igreja valer o que o apóstolo Paulo escreveu. Uns consideram iguais todos os dias, outros fazem distinção entre dias e dias. Cada um esteja na sua fé. Se cada um esteja na sua fé, meu Deus, é porque isso é irrelevante. Bom, ok? Você quer guardar o domingo como um dia especial do santo? Pode guardar também, igual os judeus, não é pecado, não. Eu aproveito até para dar uma explicação para vocês, porque alguns já me perguntaram, pastor, mas então não é pecado o adventista guardar o sábado? Não sei, não é pecado guardar o sábado, não, fique à vontade. Não. Mas então, por que o senhor chama eles de seita? Não, não é por guardar o sábado. Adventistas do sétimo dia são chamados de seita, porque Ellen White, para poder justificar o erro de data que Guilherme Miller marcou, que o maçom Guilherme Miller marcou da volta de Jesus, ela para justificar, né, depois que o evento não aconteceu, ela saiu com a doutrina dizendo que Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. Quando ela falou isso, automaticamente ela está dizendo que a obra expiatória da cruz não é perfeita. Toda seita ela de alguma maneira ela vai afetar uma doutrina essencial da Bíblia. E é o que o adventismo do sétimo dia afeta. Não adianta. Quem vai para a igreja adventista do sétimo dia tem que saber o seguinte, eles pregam isso. Eles pregam que lá em 1843, Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. É o que a profetisa deles diz. Essa é uma heresia grave. Uma heresia que, por essa, caracteriza eles como seitas. Tá bom? Então, também no dia do Senhor, Jesus apareceu para João. Ok? Jesus apareceu para João. Então, realmente o dia do Senhor ele passou a ser significativo para a igreja nesse sentido. Tá bom? Pois bem, agora o versículo 10, ele também falou de voz de trombeta. Bom, o voz de trombeta, ele é significativo para a profecia, para nós entendermos o Apocalipse, porque, na verdade, nós vamos falar de diversos tipos de trombetas. Existem trombetas de juízo, mas você vê aqui que existe uma trombeta que ela, na verdade, ela tem a função para dizer que Deus está falando, Deus está agindo na terra. É assim que ela aparece no Antigo Testamento, e é assim que o apóstolo Paulo diz que, sobre a igreja, ele diz que haverá uma última trombeta, que é o momento que a igreja é arrebatada. Então, vamos dizer, é uma outra trombeta. Então, o que significa voz de trombeta, né? Eu coloquei alguns versículos para nós lermos. Êxodo capítulo 19, versículo 13. Abra sua Bíblia. Que diz o seguinte: nenhuma mão tocará nele,
porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá, soando a buzina longamente, então subirão o monte. Bom, então, a buzina aqui é trombeta, é a tradução, tá ok? É o toque da trombeta. Então, ela tinha essa função. Coloquei aí também Zacarias, capítulo 9, versículo 14. Ele diz o seguinte: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então, veja, novamente, Senhor Jeová, tá? Senhor, tá traduzindo o termo hebraico Adonai, e Jeová está traduzindo o tetragrama sagrado, né? Então, quando normalmente encontra Adonai e Yahvé no hebraico, eles traduzem como Senhor Jeová. E também citando Apocalipse 11:15, que diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, veja, aqui, quando o sétimo anjo toca a trombeta, está indicando o início do reino de Jesus. E como eu disse para vocês, é um ponto importante para vocês lembrarem em toda a aula de Apocalipse. Qual a diferença fundamental da interpretação do Apocalipse que nós evangélicos fazemos para a interpretação católica protestante? E que, segundo a nossa interpretação, tudo isso vai acontecer ainda. E para o católico protestante, não, essas coisas aí, elas já aconteceram. Nós já estamos lá no final do milênio. Apocalipse capítulo 20. É isso que a Igreja Católica prega na história. Que já estão no final de Apocalipse capítulo 20. Que esse reino ele teria começado com Constantino, tá bom? Teria começado com Constantino, alguns falam até com Jesus, não, mas com Constantino, que teria começado o período de paz, quando a Igreja Católica reina aqui na Terra em nome de Jesus. É isso que eles pregam. É isso que eles pregam, né? Ou seja, é uma grande confusão. Pois bem, então, trombeta significa isso, tá bom? E esse aqui está anunciando o fim da grande tribulação. Tudo isso nós vemos como coisa futura. Nessa interpretação evangélica, o que nós pregamos é que o mundo vai piorando. Porque a comparação bíblica é princípio de dores. Então o mundo vai piorando até que vai chegar alguém e vai fazer uma aliança de paz, enganando a humanidade. Esse é o anticristo profetizado. Ok? Então, na nossa interpretação, a coisa vai piorando. Na interpretação dos católicos protestantes, a coisa vai melhorando, porque para eles o diabo está preso e o mundo está melhorando. Só que isso, como eu disse para vocês, já se vão 1.700 anos melhorando. Então, ou seja, o milênio já teria até acabado, né? Pois bem, agora o versículo 11 diz o seguinte, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Pois bem, meus irmãos, por que essas 7 igrejas? Essa é uma questão importantíssima para você interpretar o Apocalipse. Eu não disse para vocês que na nossa interpretação o Apocalipse ainda está no capítulo 3. Tá ok? Quando a igreja for tirada da terra, começa o capítulo 4, vamos assim dizer. Pelo menos ali João é arrebatado e começa uma série de revelações que seria o capítulo 4. Tá bom? E de onde que nós tiramos essa interpretação? Vem exatamente, começa desse versículo, e como vai agora, o capítulo 2 e 3 vai se dedicar a essas cartas a essas igrejas. Então, na nossa interpretação, na interpretação da igreja evangélica, cada carta dessa simboliza uma era da história.
Ok? Então, por exemplo, qual a primeira carta? Então, você vai escrever cartas à igreja de Éfeso. Então, Éfeso simboliza uma primeira era. Depois, Esmirna, uma segunda era, um segundo período histórico da igreja. Depois, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a sétima e última, Laodiceia. Então, para resumir, por exemplo, nós acreditamos que Éfeso ela representa a igreja primitiva, a primeira igreja, primeiro século, que estava ali sob jurisdição dos apóstolos, tá bom? E resumindo, a Esmirna, que é a segunda carta, é a igreja a partir do segundo, terceiro século, até o fim da perseguição do Império Romano. E vamos pular para a sétima, né? Depois nós vamos estudar cada uma com detalhe. A Laodiceia seria a igreja desses últimos dias. O que sempre foi falado é que a igreja dos últimos dias ela estaria totalmente desinteressada pela Bíblia, sem comprometimento nenhum, a ponto de Jesus estar do lado de fora, batendo, tentando entrar nessa igreja. É dito que ela é rica, tá bom? É dito que essa igreja é rica e ela mas espiritualmente ela é rica financeiramente, mas espiritualmente ela é pobre, miserável, cega e nua. E é mais ou menos o que nós vemos da igreja nesses últimos dias, né? Que nós estamos vendo muitas igrejas realmente, além das heresias que estão sendo adotadas, igrejas que elas, na verdade, elas são assim, um local, um clube de encontro. Literalmente, essa é a definição que nós temos que falar. Um local de clube de encontro, onde as pessoas se encontram, fazem uma série de brincadeiras ali, e pronto, é só isso. E leia algum texto da Bíblia, tá bom? Mas, na verdade, se falar em doutrina, né, de combater os falsos profetas, coisa que o cristão tem que fazer, tá bom? Não, eles não querem nem saber, nem se envolver como se fosse algo cansativo, pesado, né? Quando, na verdade, o cristão ele tem que se ocupar dessas coisas, né? Pois bem, coloquei aí um terceiro capítulo em Algarismo Romano. Agora vem uma visão sobre Jesus Cristo. Está na página 4 do resumo que eu passei para vocês e na página 35 do nosso livro. Então, essa visão de Jesus Cristo começa no versículo 12. Lembrando, estamos lendo versículo por versículo e vamos fazendo uma interpretação com vocês. Então diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Então lembre-se, João foi arrebatado em um domingo, ele estava na ilha de Patmos, ali prisioneiro da palavra de Deus, e agora ele ouve essa voz de trombeta que fala com ele, e quando ele vira, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Esses castiçais de ouro, o que ele simboliza? Ele simboliza exatamente essas igrejas. Por isso eu até coloquei aí para adiantar para vocês, nós estamos lendo o versículo 12, mas vamos ler logo o versículo 20, porque ele diz, olha, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Bom, anjos eram pastores lá dessas igrejas. Essas igrejas existiam. Nós acreditamos nisso, né? Historicamente, a maioria dessas igrejas aparece. Éfeso é uma igreja muito conhecida. O apóstolo Paulo esteve pregando, escreveu uma carta a essa igreja. Então, essas igrejas existiam mesmo. E o que ocorre? E olhando para a história, eu vejo realmente que faz sentido a divisão da história da igreja em 7 eras, tá bom? Com 7 características que nós encontramos nessas cartas. Isso faz sentido mesmo. Tem alguns que discordam, mas mais à frente eu vou até argumentar com vocês, mas eu digo o seguinte, o que eles falam como sendo a fraqueza do nosso argumento, eu digo que é porque eles não conhecem a história da igreja.
porque quem conhece a história da igreja concorda com o nosso argumento. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos por quê. Olha, os críticos dessa doutrina, eles dizem o seguinte, que essa doutrina, ela trata as eras, né? E a era de Sardes, a carta à igreja de Sardes, ela seria a era da reforma protestante. Isso é o que nós dizemos, tá ok? Que os evangélicos dizem. Aí os protestantes, que não gostam disso, né? Eles falam o seguinte, olha, essa interpretação está errada, porque lá na igreja de Sardes diz que ela tem nome de que vive, mas está morta. Eles nos criticando. Essa igreja de Sardes, que seria a igreja da reforma, ela tem nome de que vive, mas está morta. Aí ele argumenta o seguinte, olha, tudo que as igrejas protestantes não podem ser chamadas é de mortas. Aí eu digo que ele está errado. Tudo que as igrejas protestantes merecem ser chamadas é que estão mortas. Elas estão aí para enganar a verdadeira igreja de Jesus. Todas elas praticam o batismo de recém-nascido, que é um batismo inválido. Isso nunca vai ser aceito pela igreja de Deus. Batismo de recém-nascido não tem jeito. Eles têm um batismo inválido, todos os protestantes. Tá ok? E Lutero, é só você ir lá nas 95 teses, ele era um praticante da religião de Baal, ele acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, e ele não abandonou isso não, tanto que lá nas 95 teses ele defende o purgatório, tá ok? Então, tudo que a reforma protestante merece ser chamada é de igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Porque, na verdade, a verdadeira igreja de Jesus na história, ela nunca batizou recém-nascido. E nós sabemos pela história que existiam igrejas fora da igreja católica que não batizavam recém-nascidos, que não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. Isso nós sabemos na história, isso está mais do que provado. Historiadores seculares, eles identificam principalmente o batismo só de adulto. Isso aí os historiadores seculares, eles garantem. Já saiu até revista super interessante. Secularmente não tem jeito. Sempre existiram igrejas que não batizavam recém-nascido. Isso é provado. E doutrinariamente nós acrescentamos purgatório, tá bom? E invocação ao mundo dos mortos. Eles também não acreditavam. Eles também não faziam uso do sinal da cruz. Eles também não pregavam que Deus morreu na cruz, como católico e protestante prega. Tá ok? Nada disso essas igrejas pregavam. Então, os 7 castiçais de ouro são representando essas 7 igrejas da Ásia que vão receber essas cartas. Elas estariam vivendo situações que serviriam de ilustração para a história do cristianismo. É isso que a igreja evangélica sempre ensinou. É isso que a Assembleia de Deus sempre ensinou. Pois bem, eu coloquei aí para leitura Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Versículo 20 diz o seguinte: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Bom, então, esses castiçais, eles lembram o quê? Eles lembram aquele castiçal que estava lá no tabernáculo e depois no templo, né? Foram feitos aí vários, mas aquele castiçal. Então, o símbolo do castiçal, que é o símbolo da luz, ele está dizendo também que o castiçal de Israel foi apagado. E o castiçal da igreja está aceso, porque isso é um fato.
Tá bom? Todos sabem que a igreja evangélica, ela é historicamente a que ama Israel, mas nós não podemos deixar de dizer o mesmo que o apóstolo Paulo falou sobre Israel. Eles falharam feio na interpretação da vinda do Messias e por isso foram cortados da comunhão com Deus. E nós fomos enxertados no lugar dele. Tá, ok? Então, o castiçal, até pela exigência, como ele tinha que ser feito no Antigo Testamento, ele tinha que ser feito de ouro puro. Tá bom? Então, o castiçal, ele simboliza a igreja. A igreja, ela é a luz do mundo. Lembrando que a igreja, ela não é formada só de gentios também. A igreja é formada, vamos dizer, de todos que creem na vinda do Messias. Então, nós estamos vivendo a era dos gentios. Profeticamente, é assim que eu vou sempre tratar aqui no estudo do Apocalipse. Mas, nessa era dos gentios, teve judeus que aceitaram essa fé, né, que é a fé da chegada do Messias. Tá, ok? Pois bem, agora o versículo 13, Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, ele diz, e no meio dos 7 castiçais, lembrando que são as 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Ou seja, retratando Jesus, então as igrejas organizadas como num círculo, né? E Jesus no meio dos 7 castiçais. Bom, sempre lembrando que estar no meio significa importância. Não? É assim que Jesus é retratado. Então, por isso eu até coloquei aí para vocês Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar sempre lendo esses versículos, né? Que ele diz o seguinte, ó, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, ou seja, um cordeiro que está no meio do trono, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós falamos sobre esses 7 Espíritos de Deus na semana passada, a operação do Espírito Santo, tá, ok? Profetizada em Isaías. E sugeria aí também Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então aqui, principalmente, o cordeiro que está no meio do trono. Então, essa simbologia ela vem desde o Antigo Testamento. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, você vai ver que a árvore da vida ela estava no meio do jardim, para indicar a importância. Tá, ok? Eva, quando vai responder para a serpente, ela diz que a árvore da ciência do bem e do mal que estava no meio do jardim. Mas Deus havia dito que a árvore da vida estava no meio do jardim. Tá, ok? Pois bem, prosseguindo, estamos na página 5 agora do resumo que eu passei para vocês. Ok? Quem está com o livro, então ele viu um semelhante ao Filho do Homem, é o item 1.13.2. Um semelhante ao Filho do Homem. No nosso livro está na página 37. Bom, lembra que eu comentei com vocês semana passada sobre Jesus manter a sua humanidade? Tá bom? Que Jesus ele recebeu uma revelação, que então Jesus manteve a sua humanidade até para ele ser um sumo sacerdote misericordioso. Essa é uma questão importante na doutrina. Tem pessoas que, para até ficar bonito, dizer que ele hoje é só Deus. Não, ele não é só Deus, ele ressuscitou, aquele homem ressuscitou, o homem não deixou de existir. E é por conta dessa experiência na carne como homem que ele é um sumo sacerdote misericordioso. Tá bom? Então aqui agora ele também diz que ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Então eu separei aí, sugeri João capítulo 1, versículo 14, o Evangelho, que diz o seguinte,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quer dizer, ele tomou uma forma humana, né? Ele se fez carne. E 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, veja, seremos semelhantes a ele, significa que ele, como ele é no momento que João está escrevendo, ou seja, já num corpo incorruptível, é o corpo que nós receberemos também. Então, por isso, um semelhante ao Filho do homem, trazendo a característica humana de Jesus Cristo. Tá ok? Bom, e vestido até aos pés, que é um símbolo de santidade, né? Tá bom? E como também veste de juízes, né? Aqueles que julgavam também normalmente usam uma veste longa. Tá bom? Bom, o versículo 14, Apocalipse capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, exatamente para invocar o sentido tanto de maturidade, como está na profecia do Antigo Testamento. Por isso eu coloquei aí para vocês esse texto de Daniel capítulo 7, versículos 7 e 10, porque ali o próprio Deus ele é descrito também, e o Messias descrito. É um texto que nós vamos estudar durante o estudo do Apocalipse. Eu sugiro vocês até deixar isso como sugestão, eu sugiro a vocês que vocês façam sempre uma leitura antecipada do capítulo, versículo que nós pararmos, tá bom? Me lembre de fazer isso no final da aula, recomendar isso a vocês. E se puder também, vão lendo Daniel capítulo, principalmente Daniel capítulo 2 e do capítulo 7 até o capítulo 12. Sempre que você tiver tempo, uma leitura para te ajudar na fixação do conhecimento. Se você tiver uma leitura, procure juntar essa leitura agora nesse tema. Quero fazer uma leitura bíblica, eu estou com tempo aqui, vou tirar 2 horas para fazer uma leitura bíblica. Procure fazer leitura dentro desses temas, porque isso vai ajudar no seu estudo. Então veja, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Tá bom? Então, a mesma descrição sobrenatural, gloriosa, descrevendo o Deus do Antigo Testamento, ele descreve também agora. Olha, os cristãos, eles estavam, nesse momento que João está sendo revelado, o que estava acontecendo? Os cristãos estavam sendo massacrados pelo Império Romano. E nós sabemos na história que muitos cristãos se escandalizaram por isso. Se escandalizaram e perderam a fé e aceitaram até cultuar outros deuses, porque no entender deles não deveria haver perseguição. Mas Jesus havia anunciado, mas na interpretação de muitos na história, eles esperavam que Jesus voltasse logo para desfazer aquela maldade toda de Nero, né, e agora de Domiciano. Para eles, Domiciano seria, vamos dizer, o homem do mal que estava profetizado desde Daniel, nas 70 semanas, que vai ser chamado depois de Anticristo. Mas para eles, esses imperadores eram o homem do mal, porque eles sabiam que esses imperadores, todos eles, por via de regra, eles serviam naquela religião pagã.
Não havia um imperador que ele se dissesse assim que não acreditava em Júpiter. Não, todos eles. A fé no paganismo, ela era assim, geral. Geral. Tanto que o imperador, foram até os imperadores que criaram isso, não foi título que deram a eles, não. Os imperadores, eles se declaravam sacerdotes de todos os deuses. O principal sacerdote, o pontífice máximo. Constantino, ele era pontífice máximo, como imperador pagão, ele era pontífice máximo daquela religião pagã. Quando ele organizar o catolicismo, nos anos 312, 325, quando ele organiza o catolicismo, ele continua sendo, ao mesmo tempo, pontífice máximo do culto pagão e também ele era pontífice máximo da Igreja Católica. A história comprova, até o ano da morte dele, ano 337, ele continuou praticando aquela religião pagã. Ia para o templo sacrificar animais lá, aquelas divindades. Tá bom? E, ao mesmo tempo, era pontífice máximo da Igreja Católica. Depois, esse título passou para o papado. Tá bom? Para o papado. Então, os imperadores, eles diziam ser o pontífice máximo. E também muitos deles queriam ser realmente adorados como deuses. E, por via de regra, eles morriam, o Senado ia lá e dizia, olha, agora você é Deus. Tá bom? Então, eles colocavam como uma divindade. Ok? Pois bem, prosseguindo na leitura, vamos ler mais o versículo 15 e nós damos uma parada no intervalo. O versículo 15 diz, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Claro, se mostrando, né, poderoso, né? E, por exemplo, pés simboliza trabalho. Pés simboliza trabalho, por isso eu coloquei aí para vocês como sugestão Romanos 10:15, que ele diz o seguinte, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz. Então ele está apresentando Jesus como poderoso, e aqueles que infelizmente se escandalizavam, eles deveriam saber que as Escrituras, Jesus Cristo havia anunciado essa perseguição. A nossa geração, irmãos, vive o melhor período da história da igreja. Porque desde o princípio a igreja cristã sempre foi perseguida. Ela foi perseguida a princípio pelos judeus, depois foi perseguida pelo Império Romano, depois foi perseguida pela Igreja Católica, depois foi perseguida pelas igrejas católica e protestante, e hoje, pelo menos num mundo democrático, as igrejas têm liberdade até de opinião. Alguns já tentaram tirar o nosso direito de opinião, mas existe liberdade. Hoje, as igrejas sofrem em países comunistas, alguns países islâmicos, mas, vamos dizer, o Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos, apesar de haver um enfrentamento muito grande ao evangelho na Europa, mas eles enfrentam porque eles não entendem de história. Eles enfrentam o evangelho porque eles acreditam que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. E como ela fez muitas coisas erradas, então eles dizem que isso era o cristianismo fazendo coisa errada, mas não era. A verdadeira Igreja de Jesus estava sendo morta pela Igreja Católica. Se nós mostrarmos isso para os europeus, eles vão mudar a atitude deles em relação ao cristianismo. Você pode pesquisar pessoas que vão evangelizar na Europa, que é muito comum. O europeu fala para eles, eu conheço a história do cristianismo, eu conheço a história de vocês. Né? Aí eu falo para ele, você tem que explicar para ele, você não conhece não, garanto que você não conhece. Você pensa que conhece. Você conhece a história dizendo que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, só que ela não é não. Isso aí você está enganado. Existia uma igreja fora da Igreja Católica por todos esses séculos, com a característica da igreja que eu prego. Né? Pois bem, coloquei aí também como sugestão Lucas 22:44, que o termo fornalha,
como era utilizado, né, para purificar o metal, simboliza Jesus Cristo sendo purificado na fornalha da provação, né? Como homem, ele foi provado em tudo, mas sem pecado. Então eu coloquei Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E na cruz, que ele diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu coloquei esses 2 versículos para vocês? O texto de Lucas é uma pergunta que muitos fazem. O que Jesus temia quando ele estava no Getsêmani? Qual era o temor? O que gerava essa agonia em Jesus? Alguns falam o seguinte, que era ele ser humilhado, era ele carregar a cruz, era a dor dos pregos, era a dor dos espinhos, que essa seria a pior coisa, né? Ser cuspido na face, chicotadas. Então, bom, eu digo que a pior coisa não era essa, né? O temor que ele tinha era o quê? Era esse momento da cruz que ele até diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sofreria a experiência que Adão sofreu quando Adão pecou. Porque Adão, ele viveu num corpo sem pecado, e depois Adão pecou e teve a experiência amarga de agora saber como é esse corpo, né, com o pecado. Jesus Cristo foi gerado sem pecado. E ele sabia que na cruz o que aconteceria? Ele iria receber os pecados da humanidade. Ele iria receber os pecados da humanidade. Então, essa experiência ele trazia com ele. Por isso eu sugeri aí também Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, foi ouvido. O que ele temia? O que significa isso? Tá bom? Ele foi ouvido, claro que ele foi restabelecido na comunhão. Ele está puro, ficou livre daquele pecado, porque ele vence a morte, é claro, né?